A entrega dos mísseis Tomahawk à Ucrânia. Nos últimos dias, o cenário internacional foi sacudido por uma notícia que poucos esperavam e que muitos consideram um divisor de águas na guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma decisão que eleva o nível do conflito e que, segundo alguns analistas, pode mudar completamente o rumo da guerra. Mas antes de entender o impacto dessa entrega, é importante compreender o que torna o Tomahawk uma arma tão temida. Criado ainda durante a Guerra Fria, o Tomahawk foi projetado para uma missão muito clara: atingir alvos estratégicos a grandes distâncias, com precisão cirúrgica, e sem colocar pilotos em risco. Ele é um míssil de cruzeiro de longo alcance, capaz de voar a mais de 1.600 quilômetros, a baixíssima altitude, contornando montanhas, edifícios e obstáculos naturais, quase invisível aos radares inimigos. Guiado por GPS e sistemas inerciais extremamente sofisticados, o Tomahawk é tão preciso que pode acertar a janela de um prédio ou a entrada de um bunker subterrâneo. Em resumo, ele é o braço invisível da força americana, um míssil que chega, destrói e desaparece. Durante décadas, o Tomahawk foi utilizado pelos Estados Unidos em operações de alto nível, no Golfo Pérsico, na Sérvia, na Síria e no Iraque. Cada vez que um deles era lançado, o mundo prestava atenção. Agora, pela primeira vez, essa tecnologia às mãos da Ucrânia, um país em guerra aberta com uma das maiores potências militares do planeta. Mas o que levou Washington a tomar uma decisão tão ousada? Desde o início da invasão russa em 2022, o Ocidente vem aumentando gradualmente o apoio à Ucrânia. No começo, eram apenas coletes, drones e munições. Depois vieram os sistemas antiaéreos, os mísseis HIMARS e os tanques Leopard. Cada nova entrega representava um passo além do anterior. Mas o Tomahawk é diferente. Ele não é uma arma tática, é uma arma estratégica. E isso muda tudo. Ao entregar os Tomahawks, os Estados Unidos estão dizendo, em alto e bom som, que não pretendem deixar a Ucrânia perder. Estão dispostos a dar a Kiev a capacidade de atingir bases russas distantes, centros logísticos, depósitos de munição e instalações militares dentro ou perto do território russo. Ou seja, pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia poderá responder aos ataques com o mesmo alcance que sofre. Mas como esses mísseis serão utilizados? A Ucrânia não tem navios nem submarinos equipados para lançá-los. Por isso, a solução está em um sistema terrestre chamado Typhoon, desenvolvido pelo exército americano. Essa plataforma móvel pode ser usada para lançar tanto mísseis antiaéreos quanto Tomahawks de cruzeiro. A ideia é instalar essas unidades em pontos estratégicos do território ucraniano, de onde os mísseis possam alcançar as bases russas no sul e no leste. Com isso, locais antes considerados seguros, como depósitos na Crimeia, linhas de suprimento no Donbass e até centros de comando próximos de Rostov, podem se tornar alvos. E é exatamente essa possibilidade que preocupa Moscou. O Kremlin reagiu com dureza. O porta-voz de Putin chamou a entrega de provocação direta, e o próprio presidente russo afirmou que essa decisão destruirá as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Palavras fortes, mas que revelam o tamanho do incômodo. Afinal, a Rússia sempre se apoiou em um elemento essencial: a distância. As bases russas ficavam longe demais para serem atingidas por mísseis ucranianos. Com os Tomahawks, essa vantagem desaparece. A reação russa pode vir de várias formas. Primeiro, com o reforço das defesas aéreas, especialmente dos sistemas S-400 e S-500, que já estão sendo reposicionados em torno do Mar Negro e da Crimeia. Depois, com possíveis ataques cibernéticos, sabotagens e tentativas de interferir na logística de transporte e armazenamento dos mísseis. Há até quem diga que a Rússia pode responder usando seus próprios mísseis hipersônicos, Kinzhal, como forma de mostrar que ainda tem superioridade em poder de fogo. Mas o risco real é outro: a escalada. Se a Ucrânia decidir usar os Tomahawks para atacar o território russo, isso pode ser interpretado por Moscou como um ato direto de guerra do Ocidente.
E, convenhamos, esse é um cenário que ninguém quer ver. Por isso, é provável que os Estados Unidos imponham limites de uso, permitindo ataques apenas contra alvos militares em áreas ocupadas, como a Crimeia. Ainda assim, todos sabem que, uma vez em campo, controlar completamente o uso de uma arma é quase impossível. Essa entrega também tem um peso simbólico enorme. Os Tomahawks são um recado para o mundo inteiro, um aviso para aliados e adversários. Os Estados Unidos ainda ditam as regras do jogo militar global. E mais do que isso, é uma mensagem para a própria Rússia. Diz, em termos muito claros, que o Ocidente não vai permitir uma vitória russa e que está disposto a subir o nível da resposta sempre que for necessário. Há quem diga que essa é apenas mais uma etapa da guerra. Mas, na prática, o envio dos Tomahawks é um ponto de virada. É a transição entre a fase defensiva da Ucrânia e uma fase estratégica ofensiva, onde o país deixa de reagir e passa a ter poder de dissuasão. Porque um inimigo que pode atingir você em casa deixa de ser uma vítima, passa a ser uma ameaça real. Mas há um lado político nessa história. Nem todos os aliados da OTAN estão confortáveis com a entrega de mísseis de longo alcance. Alguns temem que a medida aumente o risco de confronto direto com a Rússia. Outros acreditam que essa é a única forma de equilibrar o poder no campo de batalha. E no meio dessa disputa, surge uma questão inevitável. Até onde o Ocidente está disposto a ir? Há também o aspecto econômico. Cada Tomahawk custa milhões de dólares e os estoques americanos são limitados. A Marinha dos Estados Unidos usa milhares desses mísseis e a produção anual gira em torno de poucas dezenas por ano. Ou seja, enviar parte deles para a Ucrânia não é uma decisão qualquer. É um sinal de comprometimento total, mesmo com o custo alto e o risco de reduzir a própria capacidade americana de resposta em outros cenários. Mas além de tudo isso, além da política, da tecnologia e da estratégia, existe um fator psicológico. A presença dos Tomahawks muda o moral das tropas. Para a Ucrânia, representa esperança e poder. Para a Rússia, significa que a retaguarda não é mais intocável. E em guerra, a percepção é tão importante quanto a força real. Quando o inimigo passa a temer o que você pode fazer, metade da vitória já está conquistada. Ao mesmo tempo, esse envio reacende o debate sobre os limites da guerra moderna. Será que o aumento constante de poder de fogo realmente traz a paz? Ou apenas empurra o mundo para uma escalada sem volta? O conflito na Ucrânia já se tornou um campo de teste para as novas armas, as novas doutrinas e até as novas alianças globais. Cada míssil lançado é também uma mensagem geopolítica. E o envio dos Tomahawks é uma das mensagens mais claras até agora. A verdade é que estamos presenciando uma nova fase da guerra. Uma fase onde o alcance e a precisão importam mais do que o tamanho dos exércitos. Onde a informação e a tecnologia definem quem vence e quem sobrevive. E talvez no futuro, quando olharmos para trás, perceberemos que o momento em que os Tomahawks cruzaram os céus da Ucrânia foi o ponto exato em que a guerra mudou de direção. Mas a grande pergunta que fica é: será que essa entrega vai encurtar o conflito ou aproximar o mundo de algo muito maior? Será que o aumento do poder ucraniano vai forçar a Rússia à negociação ou provocar uma reação ainda mais dura? E você, o que acha? A entrega dos Tomahawks é um passo necessário para a defesa da Ucrânia, ou um risco perigoso que pode acender um confronto global? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem se interessa por geopolítica e estratégia militar. Assim, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro das análises mais profundas sobre os principais acontecimentos do mundo.